Família. Será que é uma invenção sociológica ou uma invenção divina? Você sabe a diferença entre a palavra homem e mulher? Será que realmente a mulher significa ajudadora, como dizem e como comentam a Bíblia e os casamentos feitos pelos nossos pastores? Será que Deus sempre aprovou ou ele tolerava a bigamia? Por que hoje não podemos ter mais de uma mulher? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do terceiro trimestre de 2017. Realmente foi um trimestre muito proveitoso, onde eu particularmente mais uma vez aprendi. Cresci na graça e no conhecimento do Senhor e tenho certeza que isso aconteceu com vocês. Eu tenho certeza que isso aconteceu com a tua vida. Você não é mais o mesmo após esse trimestre. Eu tenho certeza que você cresceu na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenho a mais absoluta certeza que o seu trabalho, ele não é vão no Senhor. E nós vamos fechar esse trimestre que teve como título a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos, e vamos fechar esse trimestre na lição de número 13 com um tema magnífico. Hoje nós vamos falar sobre a família e a sua natureza. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao verso 24. O livro do Gênesis, capítulo 22, do verso 18 ao verso 24. Queridos, antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero fazer um pedido para vocês. Eu resolvi participar do concurso da CPAD, para ver se eu ganho o troféu Antônio Gilberto. Eu estava pensando aqui com os meus botões e eu resolvi pedir para vocês escrever um depoimento. E como vai ser esse depoimento? Muito simples e objetivo. Você vai mencionar a importância do meu papel pedagógico, da minha forma de ensinar vocês e como isso tem impactado a vida de vocês. Qual tem sido a importância do professor Fábio Segantin na tua vida pessoal, no seu crescimento na área docente e como isso tem afetado a tua classe. Então é isso que você vai escrever, o papel meu em relação à tua vida. Você vai escrever, depois que vocês me conheceram, qual tem sido o proveito que vocês têm tirado disso e como isso tem refletido na classe de vocês. Como ela tem crescido de forma coletiva, de forma numérica e de forma espiritual e no conhecimento também. E vocês não podem deixar de escrever o seu nome e a sua cidade, tá? Você vai escrever o seu nome, Maria, sou da cidade de Ilhéus, na Bahia, por exemplo. E aí você vai dizer o seu comentário. Se vocês quiserem anexar uma foto de vocês com a classe de vocês, não tem problema, tá? Aonde eu vou escrever isso, Fábio? Você pode escrever no comentário aqui embaixo, ou então eu vou te dar o meu e-mail aqui, você se manda por e-mail, que eu vou anexar, não importa se que dê 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 comentários, não tem problema. Eu vou anexar todos eles, vou imprimir todos eles e vou mandar para a CPAD, para eles estarem analisando juntamente com milhares e milhares de outras propostas que isso foi enviado para a CPAD também. Então eu conto com a tua ajuda, mesmo que eu não ganhe, mas isso vai ser muito proveito para a minha vida também, porque eu vou ler todos os comentários e vou ter noção, um pouquinho do que está acontecendo com o meu trabalho. Tá bom? Então, se você quiser participar desse projeto, me envie sem falta
ainda essa semana, porque termina dia 30 de setembro e eu preciso mandar isso via correio antes do dia 30 de setembro para que chegue na cidade do Rio de Janeiro na data correta, tá bom? Então eu gostaria de contar com a tua participação, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a minha vida espiritual, tá bom? Somente o Eterno para recompensar esse trabalho que vocês vai fazer. Eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que vai ser por uma boa causa. Amém, queridos? Que Deus continue lhe abençoando. Então hoje vamos terminar o trimestre falando sobre família. E o que eu quero que vocês entendam e introduzam na aula de vocês é que o tema família nunca foi tão bombardeado como tem sido nos últimos anos, tá? A mídia é um dos veículos que tem bombardeado esse princípio, a célula mãe da sociedade. Então nessa introdução vocês precisam deixar muito bem claro, uma coisa que nós precisamos deixar claro, eu quero deixar muito bem claro, por que estudarmos sobre família. Primeiro ponto, é importante estudarmos família porque ela não é uma invenção sociológica, ela é um projeto e uma criação de Deus. Segundo motivo, porque eu preciso falar sobre família, porque ela é a mestre, ela é a chave da humanidade. Sem família não existe sociedade. Terceira coisa, porque eu preciso falar sobre família, porque ela é a base da igreja. Não existe igreja, não existiria igreja se não houvesse família. Por que eu preciso falar sobre família? Quarto ponto, porque é nela aonde nós aprendemos os limites da vida. A família é a melhor oficina que o ser humano recebe dentro do seu aprendizado quando ele chega a este mundo. Porque a família é o primeiro contato que o ser humano tem com este mundo, é a família. E a família então é uma oficina modeladora do seu caráter. É por isso que é importante nós estudarmos sobre família. E a família ela tem sido bombardeada pela mídia. E eu gosto sempre de dizer que é um engano das pessoas pensarem que a família é uma invenção sociológica. Ela não é uma invenção sociológica. Ela tem a sua origem em Deus e a sua criação em Deus. Foi o próprio Eterno que instituiu a família. E para que ele instituiu a família? Basicamente para atender duas coisas. Primeiro, para atender um projeto. E dentro desse projeto tem um propósito. Ou seja, ele arquitetou a família. A família é um propósito, é um projeto de Deus para atender um propósito dele. Ele arquiteta ela, ele projeta ela para que ela execute a sua vontade. E o tópico primeiro fala sobre a origem. Por que ele fala sobre a origem? Porque a família, isso é básico, ela é composto por um homem e por uma mulher. E como que o homem e como que a mulher foram criados? No ato da criação de ambos, do homem e da mulher, não tem nenhum tipo de diferença. Se você perguntar na classe, existe diferença entre homem e mulher? Na fisionomia e na estrutura óssea, na estrutura corporal, é claro que existe. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que na essência, no ato criatório, não há essa diferença. Por quê? Porque quando a Bíblia diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra, quando em Gênesis 1, verso 1, que ele cria todas as coisas, e no verso de número 27 do capítulo 1 do Gênesis, quando ele diz, e façamos o homem
a nossa imagem e a nossa semelhança, ou conforme a nossa semelhança. A expressão e façamos o homem. Essa expressão no hebraico não é ish, porque homem em hebraico é ish e mulher em hebraico é ishá. Daqui um pouco nós vamos ver isso, tá bom? E é tão interessante que quando Deus disse façamos o homem, ele não usa a palavra ish, porque ish é sexo masculino, ishá é sexo feminino. Ele diz e façamos Adam, ou seja, façamos o gênero humano, façamos uma espécie chamada seres humanos. Ou seja, quando ele cria a espécie, o gênero humano, ele cria da mesma essência. Porque a palavra Adam significa humanidade, significa espécie humana. Então o que eu quero que vocês levem para a classe é o seguinte, que quando Deus cria Adam, quando ele cria a espécie humana, ele cria do mesmo jeito. Ele não modifica, ele não faz duas criações, ele faz apenas uma criação. A diferença está na sexualidade, tá bom? A diferença está na sexualidade. O que é sexualidade? A sexualidade são as diferentes formas de sentir-se prazer. Eu sei que esse tema ele é muito amplo, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que dentro da sexualidade existe a diferença. O homem sente prazeres de uma forma e a mulher sente-se prazer de uma outra maneira. Ou seja, dentro da sua sexualidade existe a diferença. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a origem primária é única. Ok? Aí sim, quando ele vai materializar esses dois seres, que é criado a mesma essência, ele cria dentro da sua sexualidade de forma diferente. Aí o nosso autor cita 1 Pedro capítulo 3, verso 7, aonde tem-se a ideia da sexualidade, tá bom? Ponto 2 diz assim, a formação da mulher. Aqui eu quero quebrar um mito. Eu já fiz isso há 2 anos atrás e vou entrar nesse tópico novamente. Quando nós vamos a um casamento, é comum fazer-se a leitura do texto onde nós lemos que a mulher é uma ajudadora, é uma auxiliar, é uma companheira. Nós aprendemos ao longo da história, dentro do cotidiano, que a mulher, na verdade, ela é uma ajudadora. Mas será que realmente ela é uma ajudadora? O que é uma ajudadora ou um ajudador? Se você pegar qualquer dicionário e se você vê o conceito do termo ajudador ou ajudadora, no cotidiano, o que é uma ajudante? O ajudante é aquela pessoa que não tem um conhecimento específico numa matéria. Por exemplo, o ajudante do pedreiro, como que chama? Servente. Conseguiu entender? Por exemplo, se você... A minha profissão, eu sou marceneiro de profissão. Se eu não sou marceneiro, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar, ele vai ser ajudante do marceneiro. Uma pessoa que não tem conhecimento técnico em eletricidade, ele é um ajudante de eletricista. Você conseguiu perceber? O ajudante é uma pessoa que não tem competência técnica para executar uma tarefa. Ele é um ajudante, ele ganha menos. Você conseguiu perceber que o ajudante ele é inferior ao seu profissional? Ou seja, quando eu leio o texto sagrado, a Bíblia me diz que a mulher é uma ajudadora. Isso me dá a entender que ela poderia ser uma pessoa inferior ao homem. E eu mostrei já 2 anos atrás, e vou mostrar novamente nessa aula, que isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador. Então peraí, se a mulher ia ajudar o homem, se Deus nos ajuda também,
Será que Deus tem falta de conhecimento técnico em alguma matéria? Como é que alguém vai me ajudar se eu sou dono do meu próprio nariz? Como que um ajudante vai conseguir, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador, ou seja, aquilo que eu sou incapaz de fazer, Ele vai fazer. Então você consegue entender se o termo ajudador, quando é atribuído a Deus, ele é superior a mim? Ou seja, se ele vai me ajudar, é porque eu não tenho capacidade técnica, eu não tenho capacidade suficiente para executar tal tarefa. Aí eu preciso de uma ajuda superior, uma ajuda de quem tem conhecimento sobre aquele assunto. A Bíblia está repleta de usar esse termo. É tão interessante que no capítulo 2, no verso 18 do Gênesis, quando fala sobre a criação da mulher, a expressão que Deus usa para criar a mulher é a expressão Ezer. E a expressão Ezer ou Ezer, ela sempre vai ser usada na ideia de ajudar. E Deus também, quando a Bíblia diz que Deus nos ajuda, lembra do termo Ebenezer? Olha aqui, ó. Ebenezer. Ebenezer significa o quê? Pedra de auxílio. Então o termo Ebenezer significa pedra de auxílio, pedra que ajuda. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o termo ajudadora atribuída à mulher é Ezer. E Ezer não tem a ideia de ser inferior àquele a quem ela vai prestar um serviço. Como eu fiz há 2 anos atrás, eu vou novamente mostrar para vocês porque eu sustento essa tese que a mulher não é simplesmente uma ajudadora. Esse termo pejorativo para ajudadora não é bem verdade. Olha como se escreve homem em hebraico. Homem, aqui está escrito homem, ish. Tá? A gente lê daqui para cá, tem ish. São 3 consoantes em hebraico. Agora eu quero que vocês percebam como que se escreve mulher em hebraico. O termo aqui é Isha. Eu já expliquei isso há 2 anos atrás, mas vou explicar novamente, tá? Tem o meu vídeo aí na internet sobre isso, tá bom? Olha que interessante. Ish, Isha e Ish é semelhante. O segredo está aqui, queridos. O segredo está nessa consoante. Se eu pegar e tirar isso daqui, eu posso ler ish. Porque no hebraico, eu não preciso necessariamente disso daqui para eu saber que aqui é um i. Então, se eu tiro essa última consoante, eu posso ler ish. Eu posso ler ish normalmente. Mas se eu coloco isso, eu acrescento que aí muda a pronúncia. Eu não leio mais ish, eu leio ishá. Muitos sábios judeus vão dizer o seguinte, que a palavra rei em hebraico, ela significa janela. Ou seja, quando Deus cria o ish, o homem, é por isso que a Bíblia diz que ele percebeu que ele estava só. Ele precisava de algo para o complementar. E Deus complementa ele colocando a Ishá. Mas ele coloca com o rei, porque a mulher seria na vida do homem o que? Uma janela. Ela iria ver aquilo que ele não tem capacidade de ver. Sabe o que isso significa? Que o homem, ele estava incompleto. Ele precisava de algo que o completasse. E Deus coloca a mulher, a Ishá, que iria abrir os olhos dele nesta caminhada. Então o papel da mulher, ela é fundamental dentro da sociedade, dentro da família. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela vê aquilo que o homem não consegue enxergar. O tópico 2 fala sobre a família. Ponto 1.
Conceito de família entre os antigos hebreus. O conceito de lar entre os hebreus é muito simples. É composto por um pai que dentro da cultura tinha que ser na figura masculina, não se aceitava mulher como governadora do lar, ok? Não tinha esse princípio. Por isso que quando a mulher ficava viúva, ela poderia adquirir um novo casamento, mas ela não assumiria o controle daquela família, ok? Então tinha a figura do pai, tinha a figura da mãe, tinha que ser uma figura feminina, não poderia exercer o papel de uma mãe na figura do homem, ou seja, um homem não poderia exercer a figura de uma mãe. Mãe tinha que ser exercida por uma mulher e pai exercido por um homem e consequentemente os seus filhos. Ponto 2. O papel da mulher na sociedade israelita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu canso de ver pregadores pregando que a mulher dentro da cultura judaica não tinha valor. É mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é um mito que se criou e os pregadores ficam propagando por aí, tá bom? Isso não é verdade. É claro que elas não tinham a posição que tem hoje as mulheres, é óbvio. Mas a sociedade israelita ela estava muito mais aquém, muito mais avançada do que as outras sociedades. Então isso é um mito que as mulheres dentro da sociedade israelita ela não tinha nenhum tipo de valor, tá? Pregam-se por aí, parecia que ela era um bicho, né? Esse conceito ele não é tão verdadeiro, porque o conceito de que a mulher ela tinha que ficar apenas com a barriga no fogão e na pia lavando louça não vem da cultura judaica. Tá? A mulher tem um papel muito importante dentro do casamento, dentro da cultura judaica. Uma das figuras, uma das atividades da mulher, presta atenção, tá? Então você pode falar, então me prova aí. Vou te provar. Um dos papéis da mulher dentro da família era a da educação dos filhos. A educação dos filhos era algo muito peculiar à esposa. Por quê? Porque o pai saía para trabalhar. O pai era o sustentador. A mãe tinha a função pedagógica. Então, verdade é, por exemplo, que hoje, e isso vem de longa data, quem que acende as velas do Shabat? Por exemplo, vai iniciar o Shabat. Tá? Todo sábado eles inicia-se de uma maneira, como? Acendendo as luzes. E quem que acende as luzes do Shabat? Uma mulher. Então, na cultura judaica, um dos papéis da mulher era ser uma pedagoga, uma educadora. Ela tinha que mostrar Deus para os seus filhos. E ela colocava na mente dos seus filhos que o pai, o seu esposo, tinha a figura de um sacerdote. Ele era a representação. Ouve o que eu vou dizer. Ele era a representação do Eterno dentro de casa. E quem que tinha essa função de mostrar isso era a mãe. A mãe ensinava e o pai praticava no cotidiano da vida este ensinamento. Tópico 3. Princípios básicos. Ponto 1. Casamento. Eu até escrevi aqui de uma forma mais dura. Eu escrevi assim, parece brincadeira, né? Que depois de quase 5.000 anos dessa instituição sagrada, ainda precisamos falar sobre o casamento e a sua verdade. Isso nos mostra que ela tem sido alvo, tá, de uma sociedade perversa, uma sociedade que quer inverter os valores sagrados.
Então, por isso, novamente, nós precisamos sempre bater nessa tecla que o casamento é composto por um homem e por uma mulher e que não existe uma outra forma de termos o casamento. Ponto. Ponto. Tá? Então, não existe outra fórmula. É um homem e uma mulher. No ponto 2, vai falar sobre a monogamia. O que é monogamia? A monogamia é o padrão que Deus usa, tá? Então, o casamento ele tem que ser monogâmico. O que é isso? Mono é um, ou seja, eu não posso ter várias mulheres e a minha esposa não pode ter vários homens. Tem que ser um homem com uma mulher formando um casal. Aí você me pergunta, e a bigamia, Fábio? Por que Deus tolerava a bigamia? Será que ele aceitava a bigamia? Presta atenção no que eu vou dizer. Eu sei que isso é um tema muito polêmico, mas eu quero exemplificar para vocês. Qual é o padrão? É a monogamia. A bigamia não era a exceção. Bigamia era exceção. Não, Deus não trabalha com exceção. A bigamia era uma consequência. Era uma consequência da pecaminosidade humana. Aí sim, Deus a tolerava. Não era a exceção de Deus. Deus a tolerava porque isso estava em um processo da sociologia. Então a bigamia não era a exceção. A regra era a monogamia, a bigamia era a exceção, negativo. A regra sempre foi a monogamia e para essa regra não existe exceção. A bigamia, na verdade, ela era tolerada por Deus porque era um processo sociológico e histórico da humanidade. Mas não pense também que o homem poderia pegando as mulheres que queria, não era bem assim. O homem que optasse por viver a bigamia, ele tinha também os modos de ele viver. É verdade. Por exemplo, ele deveria dar atenção para todas. Ele não poderia menosprezar uma e em relação à outra. Ou seja, tinha que ter um padrão de moral, de conduta, do cotidiano, como essas mulheres iam conviver na mesma casa de forma harmônica. Então existia dentro da sociedade uma norma para legalizar, não para legalizar, mas para ter um bom andamento dentro dessa bigamia, tá bom? Então, volto a repetir, o padrão é a monogamia. A exceção não era a bigamia. A bigamia, na verdade, era uma perversão. Tá? Era uma maneira errada de se viver. E Deus a tolerava porque isso era um processo histórico. Então, verdade é que hoje não se aceita mais a bigamia em muitos lugares, exceto em alguns países onde aceita a bigamia. Mas isso já está sendo consolidado como algo assim muito ruim para a nossa sociedade moderna e contemporânea. Ponto de número 3, heterossexualidade. Dentro desse ponto, o que eu preciso salientar para vocês? O seguinte, qual é o papel do casamento? Se fosse antigamente, muitos diriam somente para procriar. Perceba que o casamento não tem a finalidade exclusiva de procriação. Então, se não tem a finalidade exclusiva para procriação, existem outras finalidades. E quais são essas finalidades? Uma das outras finalidades, além de procriar-se, né, porque tem muita brincadeira sobre isso, né? Antigamente tinha 10, 15, 20 filhos, né? Não tinha televisão e só fazia filho, né? Mas a ideia do casamento não é apenas procriar, mas é ter também a beleza do casamento dentro da sua sexualidade. Foi aquilo que nós pincelamos no começo da aula, sobre a sexualidade. Ambos
como homem e mulher, têm a sua sexualidade. E o casamento é para explorar essa sexualidade de forma sadia e bíblica. Então o casamento não tem como finalidade única e exclusiva a procriação, mas tem também entre um dos seus motivos trazer prazer na relação entre um homem e uma mulher. O ponto de número 4 vai falar sobre se o casamento ele pode ser quebrado ou não. Vai falar se o casamento pode ser insolúvel ou não. Será que podemos acabar com o casamento? Como que o casamento se acaba? Então perceba que o princípio bíblico o casamento é para toda vida. O princípio bíblico o casamento é para toda vida. Vai ter alguns momentos em que o casamento pode ser dissoluto, pode acabar-se com o casamento. Em que momento? Tá? Aqui o nosso autor ele vai falar sobre alguns momentos. Por exemplo, a infidelidade conjugal. Se não houver perdão, aí sim pode ter a dissolução do casamento. Com o quê? Com a infidelidade conjugal. Um outro caso, por exemplo, uma pessoa que não é crente. Eles casam, têm sua vida e um deles se converte. E nessa conversão causa problema dentro de casa. E se o descrente, isso tem que partir do descrente, se ele não quiser ficar com você por causa da tua fé, o casamento nessa hipótese ele poderá ser dissolúvel, vai acabar-se com o casamento, tá bom? O divórcio, presta atenção no que eu vou dizer, o divórcio não é exceção também como se prega. O divórcio, a Bíblia deixa muito bem claro, ele foi instituído por causa da dureza do coração, pela falta de perdão. É por isso que instituiu-se o casamento, não é por isso que instituiu-se o divórcio. O divórcio não é a exceção do casamento. Na verdade, ele foi instituído por causa da dureza do coração do ser humano. Ponto 4, tópico 4. O desafio da igreja. Ponto 1. Institucionalização da iniquidade. Querido, presta atenção no que eu vou dizer nesse ponto. A igreja precisa pregar, ensinar, viver mais o conceito sobre família. Para nós mantermos a família de pé, nós precisamos ensinar, pregar. E eu usei a palavra viver mais o conceito sobre família. Hoje, nas nossas igrejas, nós pregamos muito sobre várias coisas. Sobre avivamento, sobre santidade, sobre prosperidade, sobre vitória, sobre providência, mas não pregamos sobre família, o papel do pai, da mãe, dos filhos. Ou seja, o conceito de família ele tem que ser resgatado nos nossos púlpitos. Para quê? Para que as novas gerações tenham consciência de que este é um princípio bíblico ainda. Nós não podemos deixar que a iniquidade seja uma instituição. Ela impere, ela assente o seu trono e reine de forma absoluta. Nós precisamos quebrar isso com pregação, com ensino e com vida prática sobre a família. O ponto de número 2 fala sobre a inversão de valores. Essa inversão ela não é nova, sempre aconteceu. É claro que agora ela está mais consistente, ela está mais dura, ela está assim mais plausível, mais latente, e isso está mais explícito, tá? Eles querem descer de goela abaixo a inversão de valores, mas nós estamos aqui ainda. Vocês estão aí ainda. E nós temos que lutar para preservar os princípios da palavra de Deus. Não podemos deixar que isso seja invertido. Eu termino esta aula dizendo o seguinte: devemos nos manter firmes no mundo
vacilante. Ou seja, nós temos que ficar firmes, ainda que o mundo estremeça, ainda que o mundo fique vacilante, ainda que o mundo não tenha firmeza nas suas ideias e nos seus propósitos. Ou seja, que cada onda filosófica leve e mude os pensamentos deles. Mas nós precisamos ficar firmes com um único pensamento, o pensamento da Bíblia. Pode ser um pensamento antigo, velho, arcaico. Não tem problema como nós somos taxados, mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores. O Eterno continue abençoando você, meu irmão, você, minha irmã, e até o próximo trimestre, querendo Deus.